Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar sobre as mudanças provocadas pela pandemia do novo coronavírus na economia. Entender melhor os impactos ao longo do ano de 2020 e também o que podemos esperar para 2021. E para me ajudar nesse bate-papo de hoje, nos explicar tudo sobre esse tema, eu recebo Fábio Tadeu Araújo, que é economista. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Amanda. É um prazer estar com vocês. Fábio, essa pandemia trouxe muitas mudanças para a nossa vida e claro que falando de economia, né, a gente já consegue perceber, né, alguns impactos, algumas mudanças. Então, eu gostaria que o senhor começasse fazendo para a gente um balanço, né? O que a pandemia provocou na economia do nosso país em 2020? Bom, além do óbvio de nós termos vivido em 2020 a maior crise da história do Brasil em termos de queda do PIB, queda da produção, embora o número fechado nós só teremos no final de fevereiro, as projeções mais atuais indicam que nós devemos ter uma queda em ao redor de 4,7%, 4,8% do PIB no ano de 2020, que é de longe a maior queda da história, né? Até então nós tínhamos caído ao redor de 3% ali na época do Plano Cruzado, tínhamos também tido uma queda muito grande em meados dos anos 80, mas é a maior crise econômica em termos de PIB. Mas tem algumas coisas que nesta crise ocorreram da pandemia que não tivemos antes. Talvez a mais importante delas seja uma revolução da maneira pela qual nós consumimos não apenas bens, mas serviços, né? A grande possibilidade de fazer compras pela internet e uma multiplicidade de apps que permite a compra, inclusive, de serviços pela internet, ela foi algo que não existia antes pela própria questão tecnológica. Então, daqui a pouco nós até podemos, eventualmente, nos aprofundar um pouco mais, mas o grande balanço é que 2020 foi um ano da maior crise econômica. Ainda assim, alguns programas públicos, como o auxílio emergencial, em especial, entre outros, possibilitaram com que a crise não fosse tão ruim quanto se imaginava, Amanda. Os primeiros sinais, lá em maio, junho, indicavam uma queda de 8 a 10% do PIB. Por exemplo, o FMI acreditava que a economia brasileira cairia 9% em 2020 e no final a gente vai cair metade disso. Então também tiveram uma série de coisas que possibilitaram o dado ser ruim, mas muito melhor do que imaginávamos nos primeiros meses da pandemia. O senhor citou uma questão, né, da queda do PIB. E às vezes quando a gente fala em PIB, né, para pessoas que muitas vezes não têm alguma afinidade com a economia, pode parecer algo distante ou até a pessoa pode não entender, né, o que isso significa na prática. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, né, o que é o PIB e por que a queda, né, desse indicador é tão relevante para a nossa economia. Legal, Amanda. É importante mesmo nós deixarmos claro para as pessoas, né, o que é o PIB. O PIB é a soma de tudo que é produzido no Brasil. Se nós somarmos todos os pães, todos os carros, todas as viagens aéreas, todas as consultas médicas que foram realizadas ao longo do ano, nós chamamos isso de PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então, é a soma de todos os bens e todos os serviços que um país produz ao longo de um ano. Quando este indicador cresce, significa que a geração de mais empregos, em geral, os salários, quando há crescimento de emprego, os salários aumentam, a própria arrecadação de tributos aumenta, ou seja, o país caminha para frente. Quando nós temos uma recessão, postos de trabalho são perdidos, né? O PIB está indicando perda de postos de trabalho, perda de arrecadação, fechamento de empresas. Então, é isso que o PIB permite. Como é difícil nós sabermos e conseguirmos compreender a dinâmica da economia através de centenas de atividades econômicas diferentes, o PIB permite nós compreendermos todas elas num agregado de uma única forma somada no país inteiro. Falando de um outro ponto da economia que a gente, né, foi percebendo ao longo dos meses, que sofreu bastante, né, essa questão do comércio e da indústria, né? A gente sabe que com a pandemia do coronavírus
as medidas de isolamento social foram extremamente necessárias nessa tentativa de frear a contaminação, né, já que a gente assistiu aí em momentos em que muitas pessoas infectadas, muitas pessoas morrendo. Então aí nessa tentativa a gente teve o isolamento social, consequentemente as pessoas mais em casa, circulando menos. Levando em conta esse cenário, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os impactos que isso trouxe para a indústria e para o comércio. Ok, né, o impacto para os dois segmentos ele foi melhor do que o impacto. Vamos também incluir o serviço na conversa para ficar um pouquinho mais claro, né? Se nós pegarmos os três grandes setores da atividade econômica nas cidades, porque também tem a agropecuária, mas ela daí fica mais no interior, serviços, comércio e indústria, o setor que melhor, todos tiveram perdas de emprego e todos tiveram fechamento de empresas, mais fechamento de empresas do que abertura. Todo ano tem empresas que fecham, empresas que abrem. Neste ano, no ano que passou, nós tivemos mais fechamentos do que aberturas de empresas e postos de trabalho. Mas nesses três setores, de longe, o que mais sofreu foi o serviço. Por quê? Porque é o que mais sofre com o fechamento de atividades. Exemplo, passagens aéreas e viagens de maneira geral. Ele, inclusive, não gera estoque. Se naquela noite ninguém dormiu no hotel, ou naquele dia ninguém voou de avião, não tem como o dobro de pessoas voarem no dia seguinte ou o dobro de pessoas permanecerem no hotel no dia seguinte. Por isso que o setor de serviços, de maneira geral, foi o que mais sofreu, né? Ele é mais impactado pela proximidade entre as pessoas. O setor de comércio foi o que menos sofreu durante a pandemia. E aí, um fator primordial para compreender isso chama-se auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele foi pago para mais de 55 milhões de brasileiros. Então, ele foi muito além. Nós tivemos um aumento ao redor de 10 milhões de pessoas desocupadas. Isso não é o aumento do desemprego, porque o desemprego depende também da pessoa estar procurando emprego. Um número muito grande de pessoas deixou de procurar emprego durante a pandemia, seja por medo, seja por desalento de tentar e não conseguir. Então, o número da força de trabalho ativa caiu em cerca de 10 milhões de pessoas. Ou seja, mas nós colocamos auxílio emergencial para 55, 60 milhões de pessoas. Muito mais do que o aumento do desemprego. Além disso, existiram outros programas como a possibilidade de redução de carga horária, com o governo pagando a maior parte do salário dessas pessoas, ou suspensão de trabalho, com a pessoa recebendo via uma espécie de auxílio-desemprego. Mais de 20 milhões de brasileiros utilizaram esse tipo de programa e mais de 1,5 milhão de empresas utilizaram esse tipo de programa. Então, isso possibilitou com que a massa de dinheiro circulando na atividade econômica permanecesse muito grande. E quem foi o grande beneficiado por isso? Justamente o comércio. Então, nós temos aí esse o segmento que menos sofreu. No meio do caminho entre o serviço e o comércio, ficou a indústria, né? Qual foi a maior dificuldade da indústria? É que nos primeiros 2 meses da pandemia, nos primeiros 3 meses, mais nos primeiros 2 meses, mas também nos 3 primeiros meses, cada cidade, cada região do país ficou fechada durante períodos diferentes. A pandemia começou mais forte lá em Manaus, Fortaleza e a Grande São Paulo. Depois ela se espalhou no Nordeste e só pela metade do ano ela chegou na região sul do país e no Centro-Oeste com força. O que significa? As indústrias hoje elas têm uma cadeia de produção, ou seja, fornecedores de insumos e matérias-primas espalhados pelo país ou pelo mundo. Na medida em que cada local fecha em algum momento diferente, pode faltar insumo. Então, agora eu tenho o parafuso e o prego, mas eu não tenho mais a cola e a placa para a televisão. Agora eu tenho a placa e a cola, mas eu não tenho mais a tela, e assim por diante. Isso gerou um desabastecimento muito grande. Claro que alguns segmentos industriais foram mais afetados do que outros. Quanto mais longa a cadeia de produção, ou seja, quanto mais insumos e matérias-primas e quanto mais espalhados são esses fornecedores no mundo, mais a indústria sofreu. Quanto mais dependente de um insumo local, menos ela sofreu. Desculpa. Então, a indústria ficou no meio do caminho entre o serviço e o comércio, e
indústrias se deram melhor do que outras. O senhor citou essa questão do auxílio emergencial. Então, olhando para o ano de 2020 ainda, é possível dizer que o auxílio emergencial trouxe um resultado positivo nessa questão do consumo? Quais os outros, né, quais as outras contribuições que essa medida trouxe para a economia? Veja, sem o auxílio emergencial, embora nós não tenhamos ainda estudos consolidados dizendo qual foi o impacto total dela na economia no ano passado e no consumo, em especial no comércio, se nós avaliarmos que mais de 300 bilhões de reais foram injetados na economia com isso, isso equivale aí a cerca de 4% do PIB brasileiro do ano passado. É possível dizer que talvez, sem o auxílio emergencial, aquela queda que eu comentei há pouco, que o FMI, o Banco Mundial, a OCDE e mesmo os mercados, aqui os agentes financeiros no Brasil imaginavam lá entre abril e maio de uma queda superior a 8%, poderia efetivamente ter acontecido. É provável que ela tenha poupado mais de 10 milhões de postos de trabalho ao longo da pandemia. Então, ela foi imprescindível e talvez, inclusive, com a possibilidade de uma segunda onda que nós provavelmente estamos vivendo agora nesse começo de 2021, talvez a Câmara dos Deputados, né, o Congresso de maneira geral, junto ao governo federal, voltem a debater a possibilidade de uma segunda rodada de auxílio emergencial, ainda que eventualmente não mais tão ampla quanto foi a da primeira rodada, tanto porque a economia está um pouco melhor, quanto também porque o espaço fiscal é menor hoje do que era na época. Ainda falando um pouco sobre essa questão de consumo, né? E pegando gancho no que o senhor citou do comércio eletrônico, né? Com essa impossibilidade, né? Pensando que nós temos muitas pessoas que estão no grupo de risco e muitas passaram a trabalhar em casa, né? Ficarem realmente as pessoas passaram a ficar mais reclusas no ambiente doméstico. O comércio eletrônico, né? Essas compras feitas online acabaram aí se tornando uma opção para que as pessoas continuassem consumindo e tendo acesso, enfim, ao que elas precisam, mas claro, se preservando. Qual que é o impacto, qual que é a contribuição do comércio eletrônico em meio a toda essa pandemia? Sabe, eu fiz um comentário até brincando no passado em alguma das lives que nós falamos sobre os resultados, os impactos da Covid, dizendo que como a pandemia acontece sempre, a gente tem até que agradecer dela ter acontecido no ano passado, porque se ela tivesse acontecido há 10 ou 15 anos atrás, seria efetivamente uma tragédia absurdamente grande, né? É evidente que a pandemia é uma tragédia, tanto em termos de vidas, quanto em termos econômicos e fechamento de empresas e perda de emprego, não há dúvida nenhuma enquanto isso. Mais de 210 mil brasileiros já vieram a falecer, eu mesmo vários. Hoje talvez não tenha nenhum brasileiro que não tenha um conhecido, pelo menos razoavelmente conhecido, que não tenha sido hospitalizado pela Covid. Então, a despeito disso, vamos imaginar há 10 anos atrás, como é que seriam as aulas? O setor de serviço. Né? Então, a gente está falando do comércio eletrônico, Amanda, mas também é importante nós falarmos do setor de serviço. Como seriam os colégios de 7 a 8 meses sem aulas? O Brasil foi o país no mundo inteiro, ano passado, com o maior período de aulas à distância. Mais do que o dobro de tempo das crianças norte-americanas sem aula presencial, os brasileiros ficaram, de ensino infantil à universidade. Então, nós tivemos, só nas universidades, quase 7 milhões de alunos de março a dezembro estudando online. Ou seja, como a tecnologia online permitiu isso. Crianças de 5, 6, 7 anos com aulas online. Eu mesmo, meu filho, teve aula online até cerca de 10 de dezembro. Né? Então, isso possibilitou um avanço muito grande. Vamos pegar outros serviços também online? A gente está falando do comércio, todo mundo já falava do comércio online, mas eu acho que a revolução do serviço online é ainda mais significativa. Aula de pilates, aula de academia, terapia, consulta médica online, consulta, julgamentos online. Não é que eles não existiam, mas eram raríssimos, era só quando era de outra cidade. Então, nós tivemos uma série
muito grande de serviços prestados online. A explosão das conferências. Nós estamos aqui fazendo uma entrevista online, que de outro modo, possivelmente, embora eu viajasse todos os meses para São Paulo, possivelmente seria mais difícil de nós encaixarmos uma entrevista minha, que reside em Curitiba, aí na cidade de São Paulo, para a TV Aleste. Então, eu já vou comentar também algumas coisas importantes do consumo online, mas eu acho que a revolução ela foi muito maior no meio do serviço online. Reuniões de projetos arquitetônicos, reuniões de consultoria, planejamento estratégico, enfim, a explosão das reuniões online, para não falar das lives, possibilitou com que o setor de serviços, que até ontem era praticamente avesso ao mundo online, não porque eles não quisessem, não porque eles não existissem, mas pela dificuldade ou pela falta de cultura do consumidor, esse sentido do online no serviço cresceu bastante. Vamos falar então agora também do comércio. Ano passado, Amanda, estima-se que 50% dos brasileiros fizeram pela primeira vez uma compra pela internet. Dá para acreditar nisso, mano? 50% foi a primeira compra realizada. Então, nós podemos dizer que é o seguinte, se nós já fazemos compra online há mais de 10 anos, e com muita intensidade há mais de 5 anos, possivelmente era uma questão cultural. A pessoa não queria comprar online. Não é porque ela não sabia, ou porque ela nunca tinha ouvido falar, ou porque ela não tinha acesso. Mais de 90% dos brasileiros têm internet no celular. Né? Então, não é a falta de acesso, a falta de ferramenta. Eu coloco 3 fatores que levaram as pessoas a comprar mais, o que dificultava as pessoas comprarem online via comércio. A questão cultural. A questão cultural eu gosto de olho no olho, eu gosto de perguntar para a pessoa, eu gosto de provar, eu gosto de ver, eu gosto de tocar, eu gosto de sentir, eu gosto do prazer de visitar uma loja. Independente de qual é o peso de cada um desses itens, estou agregando eles no que eu chamei aqui de fator cultural. Um percentual muito importante das pessoas não queria, não gostava. Segunda questão importante, insegurança. Receio da mercadoria não chegar. Receio da mercadoria chegar, estar com defeito e ter que trocar e ter dificuldade para trocar. Receio de não ser a qualidade do que esperava. Receio de um golpe. Receio de perder a senha do cartão de crédito. Agregando isso no conceito, portanto, insegurança. E um terceiro fator é a dificuldade eventual, aí mais no grupo um pouco mais idoso, tecnológico, né? Uma certa aversão ou uma certa dificuldade com aspectos tecnológicos. Mas o ser humano é extraordinário, né, Amanda? Na medida que ele é colocado a uma situação que ele não tem alternativa, ele vai lá e resolve. Afinal de contas, você tem que dar um jeito de comprar a comida, ou você tem que dar um jeito de comprar a roupa, porque você não quer se expor indo a alguma loja e por aí vai. E isso fez com que metade dos brasileiros comprassem no ano passado pela primeira vez. Como o senhor, né, citou esse dado muito interessante de que muitas pessoas, né, compraram pela primeira vez em ambiente virtual, né, em meio à pandemia. Pensando em 2021 e até né, nos próximos anos, o senhor acha que isso pode aí ser uma tendência de realmente o comércio online passar a ser mais utilizado? E como o senhor citou, né, algumas questões, até mesmo culturais, ou aquele receio de será que eu vou receber a mercadoria? Será que não vão clonar o meu cartão? Será que eu vou ter problemas se eventualmente precisar realizar alguma troca? O senhor acha que vendo, né, todo esse desempenho ao longo da pandemia, o comércio online pode de fato aí entrar como uma forma de compra na vida dos brasileiros? E pensando também nessa questão da economia, isso pode ser positivo para 2021 e para, enfim, para os anos que vêm por aí? Veja, Amanda, você perguntou 2 coisas diferentes. A primeira é mais fácil de responder. Ela já era, o comércio eletrônico é uma tendência que vem há mais de 15 anos. Ele já cresce no Brasil desde o período ali que nós passamos a viver a crise com o impeachment da Dilma, onde desde então o PIB cresce muito pouco, ou seja, gera pouco emprego e renda. O comércio eletrônico tem crescido de 3 a 5 vezes mais rápido do que o comércio presencial. Então, isso foi a soma de um fator tecnológico, a expansão
da tecnologia, dos apps, etc., dos marketplaces, que são esses apps ou esses sites, portais, que congregam a venda de vários fornecedores simultaneamente para o consumidor final, ou até para o consumidor industrial. Simultaneamente, há uma dificuldade do varejo físico e do comércio, portanto, presencial, que com a crise tem uma estrutura de custos mais pesada e sofreu mais com a queda do público presencial. Então, esse duplo fator já fazia com que o comércio eletrônico crescesse entre 3 e 5 vezes mais rápido do que o comércio presencial. É evidente que, em termos absolutos, ele é ainda uma fração do comércio presencial, mas ele tende a crescer cada vez mais. E, na medida em que você tem experiência, se essa experiência tende a ser positiva, é natural que ela permaneça. Não significa que, necessariamente, essas pessoas que compraram pela primeira vez não voltarão a comprar presencialmente. É natural que elas vão comprar, né? Mas aquela barreira cultural e aquela barreira da insegurança deixa de existir. Então, ao longo de 2021 e mesmo de 2022, nós vamos ver o quanto desses consumidores passarão a ter um hábito contínuo de compra e quanto daqueles serão eventuais. E a maior parte das compras no mundo presencial. Uma coisa muito interessante é que, por exemplo, né, até pouco tempo atrás era comum dizer o que é difícil na compra online. Roupas, por exemplo. Tudo que eu tenho que provar é complicado. Eu, Fábio, faz pelo menos uns 7, 8 anos que eu não compro sapato em loja. Depois que você descobre as marcas que funcionam para você, você consegue comprar no meio virtual. Não preciso ir necessariamente a um shopping. Mesma coisa a camisa. Depois que você percebe as marcas que funcionam para você, você passa a comprar mais em termos virtuais. Mas não significa que eu nunca vá a uma loja e compre lá um terno, um blazer, uma calça, mas torna-se muito caro, né? Então, outra coisa, mais ou menos dessas 50% de pessoas que compraram pela primeira vez, quase metade delas só descobriu agora que é mais barato comprar na internet, ou quase sempre é mais barato comprar na internet, em especial em locais que você não tem capacidade de negociação, né? Numa loja física você não conseguiria negociar. Lojas físicas que você pode negociar, aí a situação não é tão clara se você consegue um preço melhor. Ou seja, as pessoas vão descobrindo oportunidades e elas passam a ser consumidores mais ativos. Portanto, a primeira parte da tua pergunta, não há dúvida, a tendência é acelerar a venda online em 2021. O quanto isso vai ser benéfico para a economia? Essa é uma pergunta que não é fácil responder, porque ao mesmo tempo que tem um impacto positivo de ampliar a venda de pequenos produtores, de médios produtores, além naturalmente dos grandes, né, da indústria propriamente dito, ela pode ter um impacto negativo no comércio físico, de varejo, que já vem sofrendo com a própria crise econômica, né? E ainda é cedo para dizer se o positivo vai estar acima do aspecto negativo. Nós não podemos nos iludir que para o consumidor é bom, é uma solução para grande parte do varejo e uma solução muito grande para a indústria, mas ela pode também prejudicar uma parte considerável do varejo físico. Fábio, o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as perspectivas para 2021, né? A gente passou por momentos difíceis em 2020, né? O senhor citou essa questão de fechamento de empresas, de comércios, pessoas perdendo o emprego. Então, eu gostaria de saber o que nós podemos esperar para 2021. A economia deve se recuperar nesse sentido que nós conversamos ao longo do programa. Gostaria que o senhor fizesse um raio-x do mais ou menos, eu sei que é difícil prever, né, com 100% de certeza, mas o que já é possível e o que 2021 nos reserva do ponto de vista econômico. Veja, Amanda, é absolutamente provável e esperado que este ano será muito melhor que o ano passado. É difícil prever se nós vamos crescer 1, 2, 3, 4% em termos de PIB. É difícil prever nesse momento em que nós não sabemos qual vai ser a intensidade de uma segunda onda, qual vai ser a geração total de empregos. Mas, se no passado nós devemos ter tido uma queda de 4,5% a 4,8% do PIB,
e esse ano nós estaremos no sinal positivo, isso é uma quase total certeza. Por que é uma certeza absoluta? Porque, enfim, pode ter uma segunda e uma terceira onda que ninguém está falando ainda, né? Muita coisa é nova. Mas este ano quase que com certeza será melhor em crescimento, em abertura de empresas, em geração de emprego. Então o brasileiro pode ficar um pouco mais tranquilo. Eu não vejo, ao mesmo tempo, um super crescimento econômico como o que está sendo previsto na China, ou mesmo uma forte recuperação nos Estados Unidos, até porque o espaço fiscal aqui no Brasil é menor do que em outros países, e a vacinação tende a acontecer um pouco mais lentamente do que em outros países. Mas, mesmo nesse sentido da pandemia, já termos a vacina é a maior vitória da ciência na história da humanidade. Quando começou a pandemia, e alguns otimistas até então acreditavam que nós teríamos a vacina entre o começo de 2021 e metade de 2021, a grande maioria dos cientistas e dos analistas era cética quanto a isso. E desde 15 e 16 de dezembro nós temos vacinação no mundo. Começamos agora aqui no dia 18, né, 17, no Brasil de janeiro. Então, nós temos menos incerteza em relação à pandemia. Na medida que nós temos menos incerteza durante a pandemia, né, porque ela já tem vacina, isso também é um alento. Nós já sabemos como enfrentar a pandemia, ou pelo menos parcialmente, nós já temos experiência. Ela já não é mais uma novidade absoluta. Não sendo uma novidade absoluta, a probabilidade de surpresas negativas é menor. Não é que elas não possam ocorrer, mas elas são menores. Então, nós temos tudo para ter um ano muito, muito melhor do que foi o ano passado, o que não significa que será um ano maravilhoso, porque nós ainda estamos reconstruindo o que perdemos no ano passado. Então, 2021 é um ano de reconstrução, que muito provavelmente até os meses de agosto ou setembro nós teremos voltado ao patamar antes da crise. E a partir daí, nós começaremos a subir novamente, depois de termos recuperado emprego e renda, começar a olhar para frente no sentido de onde podemos chegar, até onde podemos crescer efetivamente e melhorar a vida das pessoas. Então, essa é a minha crença. Será um ano melhor, não será um ano maravilhoso, mas será muito melhor, tanto no aspecto da pandemia quanto no aspecto de emprego e renda. Fábio, muito obrigada pela participação no nosso programa e por explicar de forma simples, né, essa questão da economia que pode parecer complicada para algumas pessoas, mas que está muito presente no dia a dia e que é importante não só para o país, mas para a vida de todo mundo também. Muito obrigada. Imagina, Amanda, conte sempre conosco. Um abraço. Esse foi o Alesp Conecta de hoje, falando sobre economia em 2020 e também do que se pode esperar para 2021. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.